Bom, boa noite, hoje é dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira, e nessa aula de hoje nós iremos dar continuidade no tema de análise sintática. Tá? Vamos falar especificamente hoje sobre a tabela preditiva e como evitar alguns problemas aqui na definição da gramática. Tá? Bom, então para que serve a tabela preditiva? Né? Nós paramos aqui na aula anterior. Ela indica qual caminho seguir, dada uma determinada cadeia. Tá? Então, tendo como exemplo aqui essa gramática, né? S, tá? Que produz Azinho, S, A, Bzinho, ou Bzinho, Azão e Azinho, tá? O A aqui, ele é um não terminal e também tem uma gramática, tem uma regra de produção definida para ele, né? Então, Azão produz o quê? Bzinho, Azão, Bzinho ou Czinho, tá? E aqui nós temos aqui um problema que nós vamos falar mais para frente, tá? Que é uma forma aqui de recursividade infinita, tá? Que nós temos aqui em cima de A. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Mas dada essa gramática aqui, o que nós precisamos fazer? Definir essa tabela preditiva, tá? Ou seja, para encontrar aí qual caminho, né? Dado um símbolo, né? Dado um terminal, qual caminho seguir. Então, como que ela é construída? Então, eu tenho aqui as colunas aqui, eu tenho nessa primeira coluna os não terminais, SA, né, que são esses aqui. E eu tenho aqui os terminais. Tá? Quais são os terminais aqui da nossa gramática? Azinho, Bzinho e Czinho. Tá? Então, A, B e C. Bom, partindo de S, da regra de S, com a entrada A, com o terminal A, qual é a produção, né? Qual é o caminho a ser seguido? Vai ser essa produção aqui. S produz Azinho, S, Azão e Bzinho. Certo? E se for B? Bom, entra aqui no OU, né? Observa aqui que tem um pipe aqui, né? Esse pipe significa OU, né? Então, ou essa produção, ou essa aqui, tá? No caso do A, foi escolhida essa aqui, e no caso do B, foi escolhida essa aqui. Então, está mostrando aqui. Dado o terminal B, S, que produz Bzinho, Azão e Azinho. E C, não tem nenhuma produção definida, né? Aqui para o não terminal S. Então, ela fica vazia, tá? Agora, vamos olhar A. Tá, Azão aqui, né? Então, essa regra de produção aqui. Então, o Azinho, não temos aqui nenhuma produção definida para o Azinho, esse símbolo. Então, fica em branco, fica vazio. Para B, tem, tá? Qual que tem para B? Bzinho, Azão, Bzinho. Então, essa regra de produção aqui. Tá? E para o C também tem, né? Para o C também tem, que esse aqui é o O. Então, A produz Czinho. Então, essa aqui, então, é a tabela preditiva que nós geramos a partir da gramática. Acontece que tem assim alguns problemas, tá? Dependendo de como essa gramática foi definida. Porque nós estamos utilizando o quê? É um analisador sintático top-down, né? Faz uma recursivo descendente, tá? Antes de eu falar desse problema de recursão à esquerda, deixa eu abrir aqui um outro slide. Eu quero exemplificar melhor isso antes de falar dos problemas, tá? Então, esse analisador sintático descendente recursivo, né, que é top-down, ele começa sempre o quê? Da raiz, tá? Para as folhas. Então, vamos lá. Vamos pegar esse outro exemplo de gramática aqui. Então, eu tenho S, que produz Czinho, Azão e Dzinho, e A, que produz Azinho, Bzinho ou Azinho. E aí eu tenho essa cadeia W aqui, ó, CAD. Tá? Então, qual é o caminho que vai ser seguido aqui pelo analisador sintático descendente recursivo? Bom, o primeiro passo é o seguinte, vai analisar Czinho. Tá? Então, quem tem a regra para Czinho? O S. Tá? Então, o S, né, eu tenho Czinho, Azão e Dzinho. Então, vai ser produzida essa primeira árvore aqui. Tá? O que o analisador sintático faz? Bom, tenho aqui um não terminal? Tenho. Tem um não terminal A aqui. Então, esse não terminal, ele precisa ser expandido. Tá? Que é esse caso aqui. Ele precisa ser expandido, então, para Azinho e Bzinho, que vai resultar nessa árvore aqui. Observa, né? Foi expandido aqui
o não terminal A. Nós temos o ou aqui, tá? Que pode gerar essa outra árvore aqui, a terceira, tá? Essa árvore aqui. Então, que eu tenho o azão que produz azinho. Então, para reconhecer essa cadeia aqui, o analisador sintático, o que ele teve que fazer? Produziu essa árvore, depois produziu essa. Ah, essa árvore aqui não reconheceu? Não reconheceu. Ele faz um backtracking, né, um retrocesso aqui, novamente. Por quê? Essa cadeia aqui, ó, né, CAD, o, o Azinho, né, ele foi reconhecido aqui, tá? Mas ele a partir do Azinho, ele precisa ter um B em sequência, que não tem aqui. Então foi feito um backtracking que resultou nessa árvore aqui, né? Ele entrou no OU aqui, tá? Então resultou nessa árvore C, A e D, tá? Então essa terceira árvore aqui foi a árvore que foi utilizada para reconhecer essa cadeia. Até aqui tudo bem, não temos muitos problemas, né? Bom, aqui é só uma descrição aí de como foi feito esse processo, né? Então, como eu falei antes, o apontador da entrada aponta para Czinho, né? É o primeiro caractere de entrada, então a primeira regra é essa escolhida e forma aquela árvore 1 aqui, tá? Depois ele expande, né? Então a regra é de A, tá? Que vai resultar na árvore 2. Essa árvore 2. A então é reconhecido pela folha mais à esquerda, porém o próximo símbolo da entrada é D. E na árvore o próximo símbolo é o B, tá? Que é esse caso aqui, ó. Tá? Essa árvore 2 aqui, então não funciona. Então o que tem que ser feito? Ocorre então o retrocesso, né, o backtracking, e a próxima alternativa de A é expandida gerando a terceira árvore, que é a entrada, e a entrada é reconhecida. Tá? Que é essa entrada aqui é reconhecida por meio dessa árvore. Mas muitas vezes o método ele deixa de produzir um analisador correto, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então nós temos aqui um não terminal termo, tá? Que produz um identificador, um elemento indexado ou alguma outra coisa aqui. O elemento indexado, ele produz um identificador concatenado com uma expressão aqui entre colchetes, tá? Observe o seguinte, que a sequência do elemento indexado, né, essa sequência aqui, nunca será experimentada. Por quê? Porque antes nós temos aqui o identificador. E o identificador, ele será consumido deixando o resto, né, ou seja, essa parte da expressão aqui, de fora. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque, olha só, é, nós temos aqui termo que produz o identificador, ou elemento indexado ou tal. Mas ele não vai chegar a testar o elemento indexado. Tá? Ele não vai chegar a testar o elemento indexado. Porque ele vai consumir aqui o identificador. Né? Então, esse segundo aqui pode não ser consumido. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo aqui de gramática, para a gente ver como que isso ocorre na prática, né? Principalmente na implementação lá usando o Java CC. Então, eu tenho uma regra que é S, tá? S normalmente é o nosso não terminal inicial, né? É o primeiro não terminal, que produz azão, azinho e bezinho, certo? E aí eu tenho o azão, que produz azinho, ou epsilon, que é a cadeia vazia. Então, essa gramática aqui, ela vai ser utilizada para reconhecer essas duas cadeias aqui, azinho, bezinho, azinho, azinho e bezinho. Tá? Como que é feito, então? Então, para o não terminal S, lá no Java CC, nós vamos implementar um método. Tá? Por isso que ele é chamado de analisador sintático descendente recursivo, ou seja, ele vai descendo, né? Ele vai da raiz para as folhas, tá? Se a gente imaginar a árvore, e ele é de forma recursiva. Por quê? A cada não terminal que foi encontrado, ele vai chamar um outro método, tá? De forma recursiva. Então vamos implementar aqui o S, tá? Regra de produção S. S, que vai retornar o quê? A, o azão aqui, e aí E, azinho, né? Então ele vai retornar essa função token aqui de azinho, e Bzinho.
tá? Que é essa aqui. O que que acontece? Quando ele executar aqui o return azão, o azão também é uma função, tá? Então vai retornar essa função aqui, certo? Então ele vai retornar essa função aqui, azinho ou 1, tá? Esse aqui é o ou no Java CC, esse duplo pipe aqui, ou 1. Retornou true, ele continua a sequência aqui. Retorna azinho e depois retorna bzinho, tá? Se caso esse retornar true e esse também retornar true, tá? Se essa função aqui retornar false, ele para por aqui, tá? A recursão. Então observe o seguinte, que a B, essa cadeia B aqui, ela não será reconhecida, por quê? Porque A consome Azinho. E esse método aqui, o require token de A, ele vai falhar, tá? É isso que acontece, né? Por quê? Ele retornou o Azinho aqui, tá? Retornou o Azinho, né? Só que ele precisa o quê? Reconhecer o B também, o Bzinho, tá? E ele não reconhece, tá? Ele só reconhece o Azinho, então ele vai falhar, tá? Então ele não vai retornar nada, tá? Então esse é um problema aqui que teria que ser resolvido, tá? Ah, agora essa cadeia aqui, ela já vai ser reconhecida. Por quê? Vai chamar o return A, ele vai retornar o A, depois volta para cá novamente, né, resulta em verdadeiro, retorna o segundo A, né, o Azinho aqui, e depois retorna o B. Tá? Então esses são alguns problemas que nós podemos ter na gramática, tá? Que nós temos que estar atento. Então vamos pegar aqui um problema clássico que ocorre, né, com as gramáticas, que é a recursão à esquerda. O que é essa recursão à esquerda? Você tem aqui um não terminal, que no exemplo aqui é chamado de expressão, que produz expressão, sinal de menos, termo ou termo. Bom, é visível aqui o que está acontecendo, tá? Se a expressão produz expressão, isso aqui vai resultar o quê? Numa recursão infinita, tá? Basta a gente olhar aqui a implementação de expressão, tá? Então, tem aqui a função expressão, que retorna expressão, tá? Então, isso aqui vai ficar infinitamente. Ele nunca vai chegar a avaliar o token aqui de menos, né? Ou o termo, tá? Ele sempre vai ficar em loop aqui em expressão, e não vai avaliar nada. Então, esse problema é um problema a ser resolvido, tá? Essa recursão à esquerda. E quais são aí algumas formas aí de fazer essa recursão, de eliminar, né, essa recursão à esquerda? Vamos ver. Então, uma gramática, ela é recursiva à esquerda se existe um não terminal, né, aqui A, e existe direto ou indiretamente uma derivação para ele mesmo. Tá? Então, A, azão, né, produz azão, e ele fica recursivamente aqui, ele nunca vai consumir o Azinho, o não terminal Azinho. Então, essas análises top-down, elas não conseguem lidar com recursão à esquerda, por isso é necessário um método que as elimine. Tá? Um par de produção recursivas à esquerda do tipo azão, que produz azão, azinho ou B, ele poderia ser substituído da seguinte forma. Tá? Primeira coisa, nós vamos pegar aqui o azão que produz azão e azinho, ou B. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o elemento, tá, que não se repete, no caso, o não terminal B. Então, nós vamos pegar o B e trazer para cá. Tá? E nós vamos criar aqui um outro terminal, tá? E no caso, que não vai ser A, vai ser o A'. Tá? Então, a gente concatena aqui com a linha. E aí a gente define o A'. Quem que é o A'? O A' é o quê? Azinho, alinho, ou A', né? Ou epsilon. Tá? E dessa forma a gente elimina essa recursão à esquerda. Por quê? Porque aqui, ó, ele sempre vai ter, ele vai, no caso do A' aqui, ele sempre vai ter o quê? Um não terminal. Tá? Então, repetindo, nós vamos pegar essa produção aqui e dividir ela em duas. Tá? Nós vamos, então, o azão vai produzir o segundo, o segundo terminal aqui,
segundo não terminal, que é B, tá? É como se a gente estivesse fatorando, tá? Então a gente pega aqui o elemento que é comum, né? Então a gente pega o Azão aqui, que é um elemento comum, e vai o quê? Trazer o B para cá, concatenado com a linha. Tá? E o A' aqui que ele vai consumir? O A' vai consumir essa cadeia aqui, mas o que? O não terminal. Tá? Então vai consumir o não terminal, Azinho, seguido de A', ou Epsilon, que é a cadeia vazia. Né? Por quê? Por que, que isso ocorre? Por que, que tem que ter o Epsilon aqui? A gente tem um término aqui, né, dessa cadeia. Tá? É por isso. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui de eliminação de recursão à esquerda. Né? Então a gente tem aqui um Ezão que produz E mais T, tá? T aqui pode ser de termo, né? E pode ser de expressão ou termo, tá? E aqui nós temos termo que produz termo vezes fator ou fator, e nós temos F aqui de fator que produz I aqui, né? Uma expressão entre parênteses ou identificador. Bom, então nós temos aqui recursões à esquerda. E produz E, T produz T, né? Então nós temos que eliminar isso aqui. Como que a gente elimina? O mesmo método. Primeira coisa, nós pegamos o E, que é o primeiro símbolo, e ele vai produzir o quê? T, tá? Que é esse terminal aqui. Então eu trago o T para cá. E crio aqui um E', tá? E concateno aqui com E'. E aí eu vou definir as produções de E'. Qual que é a produção de E'? Tá? É T, que está aqui, concatenado com E' ou Epsilon, tá? Mesma regra que nós utilizamos aqui. Tá? Ou Epsilon. E aí T também tem uma recursão, então eu repito aqui o processo. Então T, ele vai produzir o quê? F, que é esse segundo símbolo aqui, trago para cá, concatenado com T', tá? Que é o nosso novo não terminal que foi criado. E T' vai produzir o quê? Vai pegar aqui o sinal, né, de multiplicação, aqui o vezes, concatenado com F, tá? E com T', tá? Que é ele mesmo. Tá? Ou Epsilon. E o F não muda porque o F não tem recursão à esquerda. Então nós geramos aqui uma nova gramática a partir dessa aqui, eliminando a recursão à esquerda. Tá? Então é uma forma de resolver esse problema aqui, ó, para o compilador. Certo? Então essa é uma forma. Tem também um problema que é a recursão à esquerda, que ela é indireta. Tá? Então vamos ver o exemplo aqui. Então S produz azão ou o não terminal azinho, o terminal azinho, tá? Só que azão produz S concatenado com S ou B. Então veja, tem uma recursão indireta, né? Porque S produz A e A produz S, tá? E essa é uma forma, isso aqui já é um problema um pouco mais difícil de resolver, tá? Então existem aí alguns algoritmos para eliminar essa recursão indireta, tá? Uma forma aqui da gente resolver, né, essas recursão é a fatoração à esquerda, tá? Então o que é a fatoração à esquerda? Ela é uma transformação que pode ser aplicada quando duas regras começam exatamente com o mesmo símbolo gramatical, tá? Então a ideia básica é postergar a decisão até que quando tenhamos visto o suficiente da entrada para que possamos realizar a escolha certa. Então nesse exemplo aqui eu tenho azão que produz azinho, bezão, né? E 1, ou azinho, bezão e 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar. Como que é essa fatoração à esquerda? Nós vamos pegar é, os, é, o símbolo aqui que se repete, né? Que no caso aqui, o que é? O azinho aqui, tá? E nós vamos fatorar ele, ou seja, azão vai produzir azinho, tá? Então pega esse azinho aqui que é repetido, tá? Nas duas sentenças, trago ele para cá e crio o quê? Um novo não terminal, a linha. Tá? E essa linha vai produzir quem? Vai produzir a E
os outros não terminais, que é o B1 e o B2. Tá? O ali, então, produz B1 e B2. É uma forma também da gente resolver o problema fazendo essa fatoração à esquerda. Deixa eu ver aqui se está gravando. Está gravando. Vamos ver aqui um problema, né, mais concreto, né, de que a gente resolve com a fatoração à esquerda. Então nós temos um comando, tá, que produz uma instrução if, né, uma condicional if, né, um token if, né, seguido de uma expressão then comando else comando, ou if expressão then comando. Então nós temos também aqui o que? Uma recursão à esquerda, tá? Porque o command aqui ele aparece novamente, tá? Como que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa, pego o command e vejo o que tem, o que se repete aqui. O que se repete aqui? Bom, repete o if, né? Nas duas sentenças, então trago o if para cá. Repete a expressão, trago ele para cá. Repete o then e repete o command, trago para cá. Tá? E concatena o quê? Com um command de linha. Tá? Esse command de linha, então, ele vai produzir o quê? O que é diferente. O que é diferente aqui entre as duas? O else, concatenado com command, ou epsilon. Tá? Então, essa é a fatoração à esquerda. Bom, aqui também um outro exemplo, né, que você tem o termo que produz identificador ou identificador expressão. Tá? Por que isso é um problema? Né? Porque, assim, se a gente não resolver, né, esse problema aqui do descendente recursivo, o compilador pode nunca executar esse ou aqui, nessa segunda parte aqui da sentença da produção. Tá? Então, é necessário fazer a fatoração à esquerda. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você tem um identificador. Tá? Vou colocar aqui. Tá? Você tem um identificador aqui chamado de, sei lá, x, tá? Uma variável. Tá? Então, x vai ser consumido por esse identificador aqui. Mas se eu tiver uma variável do tipo x, que é um vetor, tá? Vamos falar que é um vetor aqui de 3 posições, o que acontece? O compilador, né, o analisador sintático, ele vai ler esse x aqui, vai falar assim, encontrei, esse é o identificador. E não vai conseguir o quê? Reconhecer, por exemplo, aqui o vetor, que também que o identificador é x, mas é um vetor de 3 posições. Então é uma falha que ocorreria. Tá? Então, esse também é um problema que nós precisamos resolver, e nós resolvemos da mesma forma, tá? Usando a fatoração à esquerda. O que a gente faz? Termo, tá? Que leva identificador, tá? E aí nós podemos criar aqui um novo não terminal, chamado de ID depois, tá? E aí tem um ou aqui para alguma outra coisa. E esse ID depois, então, ele produz o que? Essa parte aqui, né? Os colchetes, né? E a expressão, ou epsilon. Tá? Então, dessa forma aqui, a nossa gramática consegue reconhecer tanto x, que é o identificador, tá? Quanto o ID depois. Por que o ID depois? O ID depois é essa parte aqui, ó, que está entre colchetes, né, que é essa expressão aqui. Mas se não tiver nada, que é o caso do x, é o epsilon. Tá? Então vai conseguir reconhecer essas duas cadeias aqui. Tá? Então essa é a ideia da fatoração à esquerda. Uma outra técnica também é a substituição, e a substituição ela envolve substituir um não terminal n no lado direito de uma regra de produção pelas alternativas de n. Tá? Então ela é usada quando as entidades
em conflito não são diretamente visíveis. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Tem um S, produção S, uma regra S, que produz Pzinho, Azão e Q. Só que Azão, eu tenho uma outra regra de produção aqui. Azão produz Azinho ou B concatenado com C ou Epsilon. Então, por substituição, o que nós fazemos? S produz P, está aqui, e produz Azão. Mas quem que produz Azão? Né? Azão produz o quê? Produz Azinho, então eu trago para cá. E aí eu continuo na sequência aqui. S produz Q. Né? Então, PAQ. Então, simplesmente eu estou substituindo que os não terminais de A aqui, onde aparece o... Estou substituindo, né, os não terminais, os terminais de A nessa posição aqui do terminal A. É basicamente isso. Tá? Então, na sequência aqui, nós temos P, A, e agora eu vou substituir por BC. Então, fica P, BC e Q. Tá? E ainda, pode ser que A não reconheça nenhum símbolo, né, que é o caso do epsilon. Então, ficaria P e Q. Então, por substituição, nós convertemos essa gramática aqui nessa aqui. Tá, essa é uma outra forma de resolver os conflitos. Tá? E aqui mais um exemplo, né? Usando a substituição. Então, eu tenho o termo que produz um identificador ou um elemento indexado, e o elemento indexado produz um identificador concatenado com uma expressão. O que a gente faz? Mesma coisa, substitui, né? Termo identificador ou o quê? Troca o elemento indexado por identificador e expressão. Basicamente isso. Ok? Agora, é claro, né, que a gente aplicou a substituição, mas nós chegamos nesse caso anterior aqui de novo. Tá? E aí o que acontece? Você tem que aplicar o quê? Uma fatoração à esquerda. Tá? Bom, essa aqui é um novo exemplo, né, de substituição para aquele problema que foi apresentado anteriormente. Né? Você tem S, que produz A, Azão, Azinho, Bzinho, o A, né, é substituído por Azinho ou Epsilon. Então, por substituição, você tem essa nova gramática, que é essa nova regra de produção. Tá? Então, na análise recursiva preditiva, é possível implementar analisadores recursivos sem retrocesso, né, sem o backtrack. Né? E a produção a ser aplicada, ela é escolhida baseando-se no símbolo de entrada. Né? Por isso que é chamado de análise preditiva. Para isso, a gramática ela não pode ter recursividade à esquerda e deve ser fatorada à esquerda para os não terminais com mais de uma regra de produção. Tá? E os primeiros terminais devem ser capazes de identificar sem equívocos qual produção deve ser aplicada. Tá? Então, dado uma entrada A e o não terminal A, deve saber qual das produções alternativas, tá? A razão que produz B1 ou B2 ou B3 deriva a sequência que inicia por A. Tá? Então, precisa identificar qual das alternativas que vai ser utilizada para que deriva, né, a sequência do símbolo A aqui, da entrada A. Tá? E aí, para isso, nós vamos fazer uso aí de duas funções, tá? A first e a follow. Tá? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que calcular os conjuntos dos primeiros símbolos produzidos por todas as alternativas da gramática. Ou seja, nós temos que calcular os primeiros símbolos que são produzidos por B1, por B2, por B3 e assim por diante. Tá? Ou seja, esses primeiros símbolos, tá, são os conjuntos dos primeiros símbolos, tá, que em inglês é chamado aqui de first, né, primeiros. Tá? Então, o conjunto first de uma alternativa alfa é o que? First de alfa contém todos os terminais com que alfa pode começar. Tá? Essa é a ideia. Então, qual que é o algoritmo aqui para a gente calcular usando o conjunto first? Então, se A
é um terminal, então first de A é igual a. Simples assim. Se x produz epsilon, tá? Que é epsilon, né? Cadeia vazia. Então, é uma produção, né? Então, se x é uma produção, adicione epsilon em first, tá? E aí nós temos algumas regras de inferência quando isso acontece. Então, para cada n que produz alfa, first de n deve conter o quê? First de alfa, tá? Ou seja, nós temos aí chamadas recursivas aqui de first também. Então, para cada alternativa de alfa de forma, por exemplo, a não terminal azão seguido por beta, o first de alfa deve conter first de A, que é esse aqui, menos o epsilon, se este o contém. Tá? Para cada alternativa alfa, na forma azão seguido por beta, o first de A, que contém epsilon, então é o first de alfa, deve conter first de beta, inclusive o epsilon, se este o contém. Vamos ver um exemplo aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Qual que é a sugestão aqui, tá? Primeiro vamos analisar a gramática, tá? Analisando a gramática, nós temos aqui que comando produz, então, condicional iterativa atribuição, condicional produz o terminal if, seguido de expressão, then comando, o iterativo produz repeat, list until e expression, né, ou while expression do e command, e a atribuição produz id e expression. Qual que é a sugestão aqui? Você pode começar analisando de baixo para cima, tá? Para você calcular os conjuntos dos first. Então, nós podemos primeiro calcular aqui a atribuição, tá? Que é onde tem o quê? Onde eu tenho o terminal id, tá? ID aqui, terminal id. Então, o conjunto first para atribuição é só id. Coloco aqui. Tá? Ou seja, são os primeiros, né? Os primeiros tokens, tá? Por isso que é chamado de conjunto first. Então, first de atribuição é id, que é isso aqui. Tudo bem. E aí nós continuamos, tá? Vamos analisar agora o first de condicional. O que nós temos aqui de condicional? Não, vamos analisar aqui o de iterativo, né? Vamos pegar nessa sequência aqui de baixo para cima. O de iterativo, nós temos o repeat, o until, o while e o do, tá? Quem que são os primeiros? O repeat e o while. Então, coloca aqui, o first de iterativo é o while e o repeat, tá? São os dois primeiros tokens, tá, de iterativo. Coloco aqui no conjunto, tá? Continuando, vou para o condicional agora. O que eu tenho? If, expression, then, comando. Quais são os primeiros tokens? If. Então, o first de condicional é if. Tá? Por que a gente está calculando, né, esses conjuntos? Porque esses são os símbolos que serão reconhecidos, tá? De imediatamente. Né? Então, vai ficar mais claro aí a hora que a gente calcular todos os conjuntos first. Tá? Então, calculamos o first condicional. E por último, agora, eu vou calcular o first de comando. O que é o first de comando? O first de comando é o quê? É o first de condicional, que é if. Tá? Qual que é o first condicional aqui? É if. Então, trago para cá. If. É o first de iterativo. Qual que é o first de iterativo? É o while e repeat. Trago para cá no conjunto também. E depois, o first de atribuição, que é o id. Trago ele para cá também. Tá? Então, essa é a forma de calcular, então, o conjunto first. Tá? Acho que com o exemplo fica até mais claro do que analisando o algoritmo. Então, como que seria a implementação, né, do comando? Né? Então, nós temos o comando, né, esse aqui, tá? Comando. Tá? Vamos implementar aqui essa gramática aqui, lá no Java CC. Eu tenho function comando, perdão, no Java CC ou qualquer outro gerador de analisador sintático, né? Você tem a função comando, que é if token igual a if. Então, if condicional, então retorna true, se não retorna false. Se não, se token é igual a ou token é igual a repeat, observem, tá?
Nós estamos fazendo chamadas o quê? Recursivas aqui, tá? Condicional, iterativo e atribuição, tá? Se não se token for igual a while ou token for igual a repeat. Se não se for iterativo, retorna true. Se não for iterativo, retorna false. Se não se token for igual a id, então if, né? Então se for atribuição, retorna true. Se não for um token de atribuição, retorna false. Ou então retorna false, tá? Então essa é a implementação aqui da função comando, tá? Depois que nós geramos o quê? Aqui os conjuntos first, tá? Então permite que a gente gere esse algoritmo aqui, essa implementação. Bom, a função comando, tá? Agora não tem mais backtrack, ou seja, nós não precisamos fazer o que nós fizemos naquele exemplo, né? Que é retornar, né? Na árvore sintática, né? Retornar novamente lá a um não terminal para poder reconhecer a cadeia. Tá? Cada alternativa escolhida baseia-se no caractere de entrada. Por isso esse analisador é chamado de analisador recursivo preditivo. Tá? Então, não há mais necessidade de fazer backtracking, não há necessidade também de aumentar o número de caracteres do look ahead, ou seja, de olhar mais caracteres para frente, tá? Que é o que provavelmente o Java CC ele vai te sugerir quando você encontrar situações como essa aqui, tá? Em que você tem aqui né, uma, não essa aqui, na verdade, né? Mas quando você tem lá uma recursão à esquerda, tá? Então, o que o Java CC vai te sugerir é aumentar lá o look ahead, né, o número de símbolos a serem analisados. Tá? Bom, nós temos também alguns problemas com o conjunto first. Né? O primeiro deles é o seguinte: essa regra do tipo A que produz epsilon, elas não podem ser reconhecidas. Como a regra A não inicia com nenhum símbolo, né, que é a cadeia vazia, como podemos então determinar se ela é a alternativa correta? Então, qual é a regra? A regra é a seguinte: quando n produz um string não vazio, nós vemos um token com o qual n pode se iniciar. Tá? Quando n produz um string vazio. Vemos o símbolo que pode seguir n. E para resolver, então, esses problemas, tá? No caso aqui de cadeias vazias, do conjunto first, nós vamos utilizar, então, um outro algoritmo, que é a produção do conjunto follows. Tá? Que são o quê? São os símbolos que seguem, né, que estão após ou estão à direita dos terminais lá na gramática. Então, outro ponto também é que o conjunto, a produção, né, do conjunto follows, ela faz uso também dos conjuntos first. Então a sequência é exatamente essa. Primeiro você tem que calcular os conjuntos first e depois calcula os conjuntos follow. Tá? Qual que é o algoritmo do conjunto follow? Se S é um símbolo inicial e cifrão, né, representa o fim do arquivo, né, end of file, então o cifrão está em follow S. Tá? S é o símbolo inicial. Follow de S é o cifrão. Tá? Então essa é a primeira regra, essa regra nunca muda. Aí você pode perguntar, mas como assim? Por que o símbolo inicial por que então o conjunto follows, né, de S é o cifrão? Porque se a gente visualizar aí o buffer de entrada e a pilha, né, no qual os símbolos do analisador léxico armazena, né, os símbolos, nós vamos perceber que tanto lá no fim da pilha ou no fim do buffer de leitura, nós temos que ter um caractere que fala, olha, isso aqui é o fim de arquivo, tá? Isso aqui é o fim da cadeia, tá? Que no caso é denotado aqui pelo cifrão, pelo dólar. Agora, se existe uma produção do tipo azão, que produz alfa x seguido por beta, então o que é feito? Tá? Então, o first de beta está em follow x. Ou seja, o follow de x vai ser o quê? O first de beta. Então, você tem que ter calculado o first de beta. Tá? Então, se você tem este tipo de produção. Se existe a produção aqui do tipo A, que produz alfa x, ou ainda A produz alfa x seguido de beta,
sendo que beta gera epsilon, tá? Ou seja, beta pode não existir, tá? O que nós fazemos? Nós eliminamos aqui esse beta, tá? Isso na prática é o que acontece. Então, todos os terminais que tiverem follow de A, tá? Follow de A, fazem parte de follow de X. Por quê? Porque se beta for vazio, então ele é como se o ponteiro apontasse para X aqui, né? Que no caso é o não terminal antes da cadeia vazia. Esses algoritmos são mais fáceis da gente mostrar com exemplo do que explicar eles propriamente dito, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Como que a gente calcula aí o follow? Aqui tem um probleminha aqui, um slide, mas vamos ver se dá para a gente aplicar mesmo assim. Bom, essa aqui é uma gramática, tá? Que visivelmente aqui ela já foi feita aqui uma fatoração à esquerda ou substituição, tá? Por isso que a gente tem aqui esses zelinhas aqui, os delinhas, tá? Então tudo bem. Então o que a gente faz? Primeiro passo, nós começamos sempre pelos não terminais mais fáceis, tá? Quais são os não terminais mais fáceis aqui? Vamos começar de baixo para cima aqui, o F, né? O F, quais são os símbolos iniciais, tá? É o menos e o ID. Então, eu trago para cá. First de F é o menos e o ID. O first de telinha é o quê? É o símbolo de multiplicação ou e-comercial. Tá aqui. Tá? E similarmente, né, de forma similar, né, é o E, tá? Que é esse aqui. Tá? O first de E. Tá? Que é o quê? O T, né? Quem que é T? T é o quê? Tá? T está definido onde aqui? Está aqui embaixo. Tá? F de telinha. Tá? Então, F pode ser menos ou ID. Então, o que nós temos aqui como first de E'? Tá? Nós temos o mais, que é o primeiro símbolo. Tá? Eu estava falando do E aqui, tá? Perdão, me confundi aqui. Tá? O first de T e o first de E, eles são similares. Porque o first de E é o que? Produz T e E'. Perdão, novamente cometi o erro. O first de E', tá? Esse segundo aqui, é o que? O símbolo de mais, coloco ele aqui, ou epsilon, coloco o epsilon aqui. Tá? Como T, tá? T aqui, deriva de F, T', e F não deriva a palavra vazia, tá? F aqui ele não deriva uma palavra vazia, ou seja, a gente não tem aqui uma produção, né, de palavra vazia. Então, o first de T, ele vai ser igual ao que? Ao first de F, tá? First de T vai ser igual ao first de F, a gente calcula aqui o first de F. E o que é o first de F? O first de F é o menos e o ID. E aí, da mesma forma, como E deriva de T e E', então T não deriva epsilon, aqui ó, T não deriva epsilon, então o first de E, tá? O first de E vai ser o quê? O first de T, que é igual a menos e ID. Tá? First de T é o menos e o ID. Ok? Tem que acostumar um pouco, né, com os cálculos do first, mas é sempre a regra é a seguinte, sempre você olhar o quê? Começa pelos não terminais que estão mais fáceis aqui, que você identifica mais facilmente, e aí você vai partindo para os terminais. Tá? Então, sempre começa com os não terminais, calcula o conjunto first dos terminais que tem os não terminais mais visíveis, e aí você segue com o restante dos outros não terminais.
Bom, aqui como falamos antes, né, seguindo o exemplo, agora a gente vai calcular o quê? O follow, tá? E nós vamos calcular o follow de quem? Bom, o follow de E, tá, que é o símbolo inicial, segundo a regra aqui, tá, é dólar, tá? É o cifrão. Então colocamos aqui, follow de E é o dólar, pela regra 1. E follow de E', ele é igual ao quê? O follow de E', ele é igual ao follow de quem? O follow de E. Por que ele é igual ao follow de E? Porque o follow, ele é o quê? É o símbolo que está mais à direita do primeiro não terminal da regra de produção. Tá? Então, o follow de E' é o follow de E. Perfeito? E o follow de E é igual a dólar, pois é o último símbolo do lado direito, né, dessa regra E, que produz T e E'. Partindo de E', nós temos mais TE, tá? Essa regra de produção, mais TE. Por quê? Eu olho, né, quais são, eu estou olhando essa regra de produção aqui, tá? O E', tá? Então é TE. Qual que é o follow, então? Pego, então, o não terminal, então tem que calcular o follow de T, que é obtido pela união de first de E', tá? Pela regra 2, com first de E' pela regra 3, né? Que no caso aqui é o E' que produz epsilon. Então, o follow de T, ele vai ser o quê? É igual a mais e dólar, o símbolo de dólar. Trocando em miúdos aqui, para facilitar o entendimento, tá? O conjunto follow, ele sempre olha o quê? O caractere, perdão, o não terminal que está à direita, tá? Essa é a ideia. Por isso que o algoritmo first follow, ele se complementa, tá? Vamos pegar aqui o follow de F. Como que o follow de F ele é obtido? Follow de F aqui, tá? Ele é obtido pela união de first de T', tá? First de T', pela regra 2, com o follow de T'. Ops, deixa eu voltar aqui. Com o follow de T'. Tá? Então, o follow de F é o quê? É o mais, o vezes e o dólar. Tá? Essa é a ideia aqui do follow. Ele é um pouco mais complicadinho, né, do que calcular o conjunto first, tá? Mas com a prática aí a gente consegue fazer isso de uma forma mais automática, tá? Mas a ideia principal é o seguinte: tanto o cálculo do conjunto first quanto o conjunto follow, eles se complementam, né, para que a gente consiga calcular aí, né, a tabela preditiva, tá? Então, então é possível então a gente construir analisadores preditivos não recursivos que utilizam pilhas explícitas, né, ao invés de chamadas recursivas, tá? Essa é uma forma. Esse analisador ele implementa um autômato de pilha controlado por uma tabela de análise, tá? Autômato de pilha que você já estudou lá em linguagens formais e autômatos, tá? Você tem o autômato de pilha, ele é um autômato que tem lá um contador, tá? O analisador busca a produção a ser aplicada em uma tabela de análise, levando em conta o não terminal no topo da pilha e o token sobre o cabeçote de leitura, tá? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muita informação aqui num vídeo só, né, numa aula só, eu vou parar por aqui por enquanto e na próxima aula a gente vai pegar esse exemplo aqui para fazer essa análise preditiva tabular e aí nós vamos gerar ela por meio dos conjuntos first e follow que nós calculamos anteriormente, certo? É, recomendo então que vocês deem uma lida lá no capítulo de análise sintática, tá? Principalmente na explicação do first e follow. Eu tenho que dizer que é o seguinte, o livro, a explicação do algoritmo first follow é um pouco confusa, tá? Então, eu vou passar aí mais alguns materiais, né, de apoio,
tá? Para a gente conseguir entender, eu vou passar esse material também, que tem um exemplo aqui um pouco mais simples do que trata lá no livro, tá? Mas também o livro está descrevendo bem passo a passo como fazer o cálculo do first e follow, tá? De qualquer forma, na próxima aula a gente revisa novamente esses dois algoritmos aqui de cálculo de conjunto, para a gente finalizar aqui com a análise preditiva tabular, ok? Então, é só isso por enquanto, até a próxima aula.